Olá, muito bem-vindos ao 6º episódio das nossas conversas no sofá. Hoje eu vou ter um tema, talvez até um bocadinho polémico, mas é um tema que eu tenho vindo a estudar, aliás, há muito tempo, com o qual fui confrontado em vários livros que li, etc. E eu acho que é um tema adequado para falarmos aqui nas nossas conversas no sofá. Antes de prosseguir com o vídeo, eu queria-lhe já pedir para subscrever o nosso canal, dar gosto no like, que assim fica já tudo feito e depois é só desfrutar do resto do vídeo. Se no final do vídeo gostar do nosso conteúdo, partilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, etc. Porque tenho a certeza que esta mensagem vai ajudar as pessoas que conhece, vai ajudar muita gente. Vamos lá então. Ora bem, o tema de hoje é porque é que os ricos são ricos e os pobres são pobres e mais do que isso, porque é que os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Ora bem, esta é uma conclusão que nós inferimos apenas das estatísticas, não é? Em que sabemos que hoje em dia 1% das pessoas no mundo têm mais dinheiro do que os outros 99%. Mas se nós pensarmos como é que as pessoas efetivamente vivem naquilo que era há 30 anos atrás e naquilo que é hoje, nós chegamos a uma conclusão. A classe média, mesmo que seja média-baixa, tem acesso a muito mais serviços, a muito mais produtos, a muito mais coisas que há 30 anos a classe média nunca iria ter, como, por exemplo, andar de avião, tornou-se algo massificado. Hoje em dia, qualquer pessoa pode comprar uma fruta exótica. Há 30 anos atrás, isso estava reservado, provavelmente, há 30, 40, 50 anos atrás, estaria reservado a uma classe mais reduzida da sociedade, etc, etc. Com a estatística, no entanto, em mente, de os ricos cada vez ficarem mais ricos e os pobres mais pobres, é uma estatística que faz sentido no panorama financeiro e no contexto capitalista em que vivemos. Eu queria dizer que eu estudei essa questão desde novo, sempre me interessei bastante por isso e perceber porque é que alguém conseguia do zero chegar tão longe, não é? E alguém, eventualmente dois amigos, vinham do mesmo estrato social, tinham mais ou menos o mesmo tipo de atitude perante a vida, etc. E um tornou-se multimilionário, começando também do zero, e o outro foi pobre toda a vida e passou por dificuldades, que se calhar não tinha que ser bem assim, e é por isso que eu gosto tanto de avaliar esta questão. Mas então vamos lá, porque é que os ricos são cada vez mais ricos e os pobres mais pobres? Tem tudo a ver com hábito. Os hábitos são aquilo que, ao longo da nossa vida, vão mostrar resultados. O hábito de ir a fazer exercício todos os dias vai nos permitir ter um corpo mais atlético e mais saudável. O hábito de ler vai nos permitir ter um discurso bastante mais fluente, sóbrio, coerente, etc. O facto de ler o jornal vai nos permitir estar mais atualizado sobre várias notícias e conseguir ter um maior leque de possíveis conversas e conversas provavelmente mais profundas, etc. O hábito é aquilo que nos torna naquilo que nós realmente somos. E, essencialmente, aquilo que separa os ricos e os pobres são hábitos, na minha opinião. Até porque a própria história mostra que é possível alguém do zero, e é por isso que eu gosto do sistema capitalista, porque toda a gente tem a mesma oportunidade. Claro que podemos aqui falar de descendência, de vir de famílias ricas, etc. Mas esse é um ponto que analisamos à parte. O sistema capitalista, de facto, permite a toda a gente ter a mesma oportunidade e permite a pessoas começarem do zero e chegar muito longe. O hábito é exatamente aquilo que separa os ricos dos pobres. E quais é que são, e este é o ponto central deste vídeo, quais é que são os hábitos cruciais para os ricos serem mais ricos e os pobres serem mais pobres? O primeiro hábito, e aquele que eu acho mais importante, é pagar-se a si próprio primeiro. Isto é um conceito que inclusivamente já foi introduzido em vários livros bastante conhecidos e bastante lidos, como o Pai Rico, Pai Pobre, o The Millionaire Next Door, que é um livro fantástico sobre frugalidade e sobre hábitos de milionários, etc, etc. E pagar-se a si próprio é, acima de tudo, um hábito emocional mais do que qualquer outra coisa. Pagar-se a si próprio quer dizer chegar ao final do mês e aquele valor que estava alocado para poupanças e para investimento ser pago antes de tudo o resto. Não sabemos se vai sobrar dinheiro para outras coisas ou não,
outras pessoas a quem temos que pagar, por exemplo, por serviços e produtos, e eu, obviamente, que este hábito não quer de forma nenhuma estimular que se fique a dever a ninguém, mas quer priorizar os canais em que nós alocamos capital. E este hábito tem um fator emocional muito grande de permitir com que a pessoa siga este mecanismo e, se quiser, irrevogavelmente, religiosamente, alocar parte do seu rendimento a poupança e investimento. E é isso que vai permitir melhorar a condição financeira, não necessariamente ser rico, até porque o conceito de rico é muito vago, mas ter uma condição financeira boa versus ter uma condição financeira má. O segundo grande hábito dos ricos é adquirirem ativos, gastarem dinheiro em ativos que produzam eles próprios mais dinheiro. Isto é um hábito bastante profundo, é um conceito bastante profundo. Provavelmente, se refletir assim rapidamente nele, não vê grande diferença, não vê que isso torna uma pessoa milionária aos 50 anos versus uma pessoa que não tem esse hábito nunca ter uma condição financeira boa. À partida não se apercebe disso, mas este hábito tem um fator, se quisermos, associado a ele, que é um fator matemático, um fator lindíssimo, que é a composição. Ora, o facto de nós termos cada vez mais ativos a gerar mais dinheiro e esse dinheiro ser novamente aplicado em mais ativos vai permitir a composição do dinheiro e, com isso, atingir uma condição financeira melhor. O terceiro grande hábito que difere os ricos dos pobres, de uma forma genérica, é gastar dinheiro onde ele não deve ser gasto. Portanto, está diretamente relacionado com o segundo hábito, em que os ricos gastam dinheiro em ativos que geram, por sua vez, mais dinheiro. Mas isto é algo que também está bastante bem estudado e haveria aqui mais hábitos sobre os quais falar, mas eu acho estes três muito importantes. E este terceiro hábito, inclusivamente, é bastante falado na literatura norte-americana, em livros Pai Rico, Pai Pobre e livros similares. E este hábito tem uma componente muito, muito interessante, que é, os autores que falam dele normalmente comparam casas ricas com casas pobres. Casas de famílias ricas versus casas de famílias pobres. E encontram algo que salta ao olho, algo que salta logo à vista, que é as casas dos pobres terem muito mais coisas do que as casas dos ricos. Um hábito dos pobres, e claro que aqui o conceito de pobre e rico são conceitos bastante dúbios e eu prefiro levá-los ou fazer a transposição de pobre para condição financeira má e de rico para condição financeira boa. Mas essencialmente quem tem uma condição financeira má normalmente gasta o dinheiro impulsivamente em coisas que realmente não necessita e os ricos gastam o dinheiro de uma forma bastante mais racional, muito mais em ativos e apenas quando realmente têm um propósito em comprar alguma coisa. Aliás, é isto que muitos pobres ou muitas pessoas com uma condição financeira má devem perguntar a si mesmos. Ao olhar para casa e ver tantas coisas, os norte-americanos consideram estas coisas ou chamam a estas coisas de stuff, simplesmente coisas que não são necessárias. Mas quando os pobres ou as pessoas que têm uma condição financeira má podem pensar nesta questão desta forma. Ao olhar para todas essas coisas, pensar como seria ter apenas o valor que foi pago por essas coisas em vez dessas coisas. Traduzir todas aquelas coisas no dinheiro que realmente pagaram por aquilo e muitas dessas coisas nem sequer foram necessárias. Eu nem sequer vou dar o passo de pensar se tivesse aplicado esse dinheiro em ativos que gerariam mais dinheiro, mas simplesmente este conceito. E pronto, estas são as três grandes diferenças que eu encontro claramente entre comportamentos de ricos e comportamentos de pobres, que eu prefiro chamar de comportamentos ricos versus comportamentos pobres. Haveria aqui muito mais para dizer sobre este tema, mas é essencial esta perspectiva que eu dei, simplesmente porque eu acredito que o investimento é um veículo que permite às pessoas ter uma condição financeira melhor. E, de facto, há muita gente a passar por uma condição financeira difícil, especialmente em tempos de crise,
Atualmente não estamos propriamente numa crise e, portanto, não ouvimos tanto as histórias de pessoas que passam por dificuldades, mas essencialmente aquilo que eu queria dizer é que não tem que ser assim. As pessoas não têm que passar por estas dificuldades, basta que tenham hábitos financeiros bastante mais educados. Mas nós na escola não aprendemos sobre dinheiro, não aprendemos sobre investimento, não aprendemos sobre condição financeira e isso faz falta e no fundo é exatamente por eu ver que há muita gente a passar por esse tipo de necessidade sem realmente ter que ser assim, que fiz este vídeo exatamente para explicar isso. Até para a semana, fique bem. Se gostou deste vídeo, partilhe. Vejo para a semana, fique bem.